Eu diria que é uma mudança de paradigma de tudo que a gente entende como transporte, né? O maior impacto, a meu ver, ele vai ser na questão do medo das pessoas, sabe? Eu acho que a gente vai ter que realmente... Quem se interessa por essa área tem muito ainda a se pesquisar, a se estudar, a se trabalhar. A Azul estava trocando a frota dela, porque eu não sei se você sabe, mas cerca de 25% dos custos de uma companhia aérea está relacionado com o combustível. Depois desse evento, o que é que está sendo discutido, debatido para alterar protocolos e procedimentos dentro do setor aéreo? Você já tem alguma... Alunos e alunas desse meu Brasil aí, né? Venham para essa área vocês também, porque a gente tem muita aí, a gente tem que crescer 5 vezes o que a gente tem hoje. Bom, pessoal, beleza? Começando mais um Conversa Tecnológica, eu sou o professor Tiago Silveira, do campus Morada Nova, e hoje nós trouxemos aqui para conversar com a gente a professora Viviane Adriano Falcão. Ela é professora e pesquisadora da UFPE na área de aeroportos, né? Então gostaria, Vivi, que você se apresentasse aí para o pessoal, como eu disse, dessa sua famosa carteirada, é uma coisa que o pessoal... e explicasse a sua formação, a sua área de atuação, o seu histórico, para o pessoal entender um pouco do seu caminho até aqui e o que é que atualmente você está pesquisando aí na UFPE. Bom, primeiramente gostaria de agradecer ao Tiago, ao Silveira, né? Sempre Silveira aí, amigo do coração, desde a faculdade, pela oportunidade. É engraçado alguém me chamar de professora Viviane Adriano Falcão, porque normalmente os alunos todos é Vivi, então para a galera aí que está escutando pode ser Vivi também. E o Tiago também já me chamou muitas vezes de Vivi. Então, para os alunos é Vivi e para os íntimos pode ser professora Viviane Falcão, tanto faz. Mas brincadeiras à parte, vamos lá, tocar um pouco, falar um pouco de mim. Eu sou engenheira civil, né, formada pela Federal do Ceará. Tive o prazer de entrar na mesma turma que o Tiago, que é que nos apresenta esse programa. E formei em 2007, e nesse meio tempo fiz uma graduação sanduíche na França, que foi muito, muito importante para o meu desenvolvimento como engenheira, mas também como pessoa, principalmente, foi fantástico, foi um divisor de águas na minha vida. Aconselho a todos, quem tiver a oportunidade de fazer um intercâmbio, faça. Depois disso, eu me encantei tanto pela França, né? Formei em engenharia civil e resolvi voltar para a França para trabalhar. Trabalhei como engenheira na Alstom, que é uma empresa que fabrica turbina de termoelétrica. Né? Lá eu era responsável pelos contratos, né? Um pouco de sala técnica, mas relacionada a contrato da parte de construção civil. Depois disso, né, o sonho e a vontade de voltar para o Brasil foram maiores, porque eu queria seguir a carreira docente, né? A parte de engenharia sempre foi encantadora para mim, mas assim, faltava um pouco mais para eu mesmo como profissional. Então, voltei da França, né, vim para o Brasil para fazer o mestrado no ITA, e aí eu posso dizer que foi muito, muito importante para a minha carreira. Depois do mestrado no ITA que eu me reconheci, né, dentro da área de engenharia, foi lá que eu falei, nossa, que área bacana, que área legal. Então, eu fiz o mestrado no ITA na área de engenharia de infraestrutura aeronáutica, né, e finalizado o mestrado, eu resolvi voltar para o Ceará, porque sabia que a carreira de docente e o meu interesse era pela universidade pública, ela seria um pouco mais complexo de ficar na cidade dos meus pais, então resolvi fazer na Federal do Ceará, e também por uma oportunidade de trabalhar numa área que eu sempre gostei, que é pesquisa operacional. Uhum. Não trabalhei focado na área de aeroportos, mas apliquei pesquisa operacional em obras de terraplanagem. Foi também muito importante para a minha formação, e nesse meio tempo eu passei no concurso da Federal do Triângulo Mineiro, né, em Uberaba, Minas Gerais, isso em 2013. Em agosto de 2013, iniciei minha carreira como docente, né, e nesse meio tempo
Em 2019, eu recebi a oportunidade de vir para a UFPE, Federal de Pernambuco, que é uma universidade um pouco mais consolidada que a UFPM, e que me daria a oportunidade de pesquisar, né, de ter um grupo de pesquisa, de ter um programa de pós-graduação onde eu poderia desenvolver melhor essa área de aeroporto. E aí eu aceitei a oportunidade, estou aqui em Recife desde junho de 2019, né, e muito feliz, trabalhando, né, com foco principalmente em aeroportos, focando um pouco na área de competição aeroportuária, nas concessões, a parte mais de planejamento aeroportuário, entendendo os modelos de negócio. A gente tem a parte da regulação, né, tudo que está mais relacionado com o aeroporto. Né. Esse é mais ou menos o meu parkour, né, a minha formação em pesquisas hoje. Aí, novamente, pessoal, a Viviane mostrando como é importante essa diversidade na formação, principalmente para quem tem a oportunidade de estudar fora, né, o faça, porque é muito importante, principalmente, lidar com outros pesquisadores e outros profissionais, adquirir novas experiências, trazer as técnicas, né, que outros já estão aplicando para você estar sempre na vanguarda. Vivi, quais são as áreas de pesquisa que estão sendo desenvolvidas aí na UFPE? A UFPE, ela é muito na área de engenharia civil, que é o meu departamento. Ela é muito forte, né? Ela tem três ou quatro áreas principais. Tem a parte de saneamento e recursos hídricos, tem a parte de construção civil, parte de estruturas e a parte de geotecnia. Além da parte de transporte, que é a que eu estou inserida. Eu vou falar mais especificamente da parte de transporte. Sim. Tá? Na parte de transporte, a gente trabalha principalmente com a parte de mobilidade e gestão de infraestruturas, né? Principalmente infraestrutura urbana. E eu entrei nesse grupo justamente para desenvolver mais a parte de aeroporto, né? Porque eles eram um grupo que estava bem mais voltado para outros modos de transporte. Então, a ideia da gente vir para cá, a partir da UFPM, foi que a gente desenvolvesse essa área. Com o advento das concessões, chegando no Nordeste, essa área ela tende a crescer muito. Então, hoje, aqui na UFPE, a gente tem um programa de mestrado e doutorado em engenharia civil, e você pode escolher uma dessas 4 áreas que eu falei para vocês. Mais ou menos isso. Nessa área de aeroportos, então, que é o foco aí do seu grupo de pesquisa, você disse que estava voltada mais para a parte de estudo de concessões. O que é que estava em foco, o que é que estava em voga, né, no avanço desse desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária, nessa parte de concessões, obviamente, até esse nosso final do ano passado, o que é que estava como planejado, o que é que estava como programado para as próximas etapas, ou o que é que estava sendo desenvolvido nessa área? A gente, assim, dentro do nosso grupo, né, eu cheguei, como eu falei, faz um ano, tá? E a gente está fazendo parcerias internacionais para que a gente consiga entender melhor essa parte de regulação aqui no Brasil, das concessões. As concessões no Brasil, só para você ter uma ideia, elas começaram a partir de 2011, né? O primeiro aeroporto concedido foi o de São Gonçalo do Amarante, para substituir o aeroporto de Natal. Ele foi concedido tanto a parte de obra quanto a parte de operação. E para nossa surpresa, ou não, né? Esse aeroporto, ele foi agora em 2019, ele foi devolvido para o poder público, né? Porque a empresa, a Inframérica, ela disse que o aeroporto não estava rentável e quis devolver, né? E a questão das concessões, o que a gente vem vendo? Em 2011 começaram as primeiras, né, teve uma segunda rodada também, onde tinha uma parte da Infraero, uma parte das operadoras privadas, e o Brasil perdeu muito com isso, né? O Estado brasileiro em termos de rentabilidade. E aí as últimas concessões, principalmente a última que teve, agora, que inclusive foi o aeroporto aqui de Recife,
foram concessões mais do ponto de vista, ela foi um pouco mais interessante do ponto de vista financeiro, porque ela trabalhou em blocos. E aí ela colocou tanto aeroportos rentáveis, como no caso de Recife, quanto aeroportos não tão rentáveis, né? E aí a gente seria a quinta rodada das concessões, e esse ano estava prevista a sexta rodada, com mais uns 22 aeroportos, se não me falha a memória, incluindo nela um dos maiores aeroportos domésticos do Brasil, que é o aeroporto de Congonhas, lá em São Paulo, né? Então tinha todas as expectativas em cima dessa sexta rodada, que está prevista para outubro, e a gente não sabe se vai acontecer ou não, devido a esse contexto. Essa questão de ofertar em blocos, como você disse, aeroportos mais rentáveis e alguns menos, seria com o objetivo de estimular essa movimentação, estimular essa operação desses aeroportos menos rentáveis pela iniciativa privada, né? Essa é a ideia. Essa é a ideia inicial, até mesmo fazendo parcerias com as companhias aéreas, sabe, trabalhando em bloco mesmo, né, trabalhando com um aeroporto hub, e aí esses aeroportos menores levando voo para o aeroporto hub e distribuindo para o Brasil afora. Era essa a ideia inicial. Eu tenho uma crítica a esse modelo, porque quando eles falam que um aeroporto como Campina Grande, né, o aeroporto até mesmo aqui de João Pessoa, ele não é rentável, isso daí é um pouco, não é por aí, sabe? Não é rentável no modelo que já se utilizava, né? Exatamente. Então, assim, para mim seria mais interessante ele pegar o aeroporto da capital, por exemplo, aqui em Recife, e depois pegar alguns aeroportos no interior do estado, que é onde não tem necessariamente uma demanda já construída. Todos esses aeroportos aí foram... Eles têm uma demanda, então esse não rentável... A demanda por transporte existe, né? A questão que eu perguntaria é assim, que tipo de intervenções, que tipo de adequações teriam que ser realizadas para poder fazer exatamente essa adaptação que você está sugerindo? Porque eu imagino que tem que ser feito alguma adequação de infraestrutura aeroportuária, e aí outras adequações nos modelos econômicos, na parte de aeronaves também, tudo isso iria influenciar, né? Na questão das taxações, né, as taxas, o que acontece hoje, que qualquer aeroporto, né, independente da classificação dele, paga as mesmas taxas, então, assim, tem que ter um certo cuidado com isso. Teria que ser uma remodelação, né, do que existiria hoje. Perfeito. Então, assim, a linha de pesquisa que estava sendo, né, o objetivo que estava sendo previsto era fazer exatamente essa retomada do crescimento do setor aeroportuário de uma maneira mais pulverizada, de uma maneira mais distribuída, já que a gente tem uma malha aeroportuária ainda muito concentrada nas grandes cidades, né? Exatamente. Além disso, eu não sei se você tem só para te falar em termos de ordem de grandeza, aqui no Brasil se viaja muito pouco de avião. Seria cerca de 0,5 passageiros por viagem. Nos Estados Unidos, esse número é 2,5. Ou seja, a gente tem um mercado aí, incluindo o mercado da aviação regional, que você comentou, que está aí, né, para ser trabalhado, né? Processado. Esse mercado está sendo trabalhado, processado pelas companhias aéreas. Perfeito. Pelo poder público. Mas precisa de investimento, sabe? Porque a gente não pode simplesmente deixar a questão das infraestruturas, você precisa de infraestrutura de solo, enfim. Tem que ter um programa, né? Tem que ter um planejamento para poder fazer esse trabalho com objetivos bem específicos, com acompanhamento, né? Com planejamento. E muitas vezes isso acaba faltando. Em particular, esse caso do aeroporto de São Gonçalo, né? Do Rio Grande do Norte. O que é que você acha que justificou essa devolução aí da concessionária?
Olha, Silveira, fala-se muito, né? Inclusive, até eu estou trabalhando num artigo sobre esse tema. Fala-se muito que o aeroporto de Natal ele era bem próximo, né, ao centro da cidade. O aeroporto de São Gonçalo ele é cerca de 33 quilômetros. Então, o que que acontece? Eu não sei se você tem noção da distância de Natal até aqui. Muitas vezes, muitos passageiros, ao invés de pegar um voo lá em Natal, preferia pegar um voo direto, saindo daqui de Recife, ou eventualmente de João Pessoa. Sim. Então, assim, houve uma saída da demanda que existia lá, vindo para outros aeroportos. É justamente isso é um dos aspectos que eu estou estudando, quais foram os fatores principais. Em relação ao mundo, né? Não, tudo bem, isso é infraestrutura aeroportuária brasileira, mas esse tipo de processo de implantação de aeroportos regionais, isso já vinha sendo praticado, já é realidade em outros países, não é isso? O modelo que estaria sendo adotado aqui ou sugerido para cá seguiria alguma região específica ou é o mesmo modelo para de outros países? Silveira, hoje, você pega países com dimensões parecidas com a nossa, como Estados Unidos, de alguma forma Canadá, Austrália, tal, você tem programas de subsídio para aviação regional. Né? Tem programa de subsídio. Hoje até a Europa tem esse tipo de programa. No Brasil, eles trabalham normalmente em duas frentes diferentes. Tanto subsídio para infraestrutura quanto subsídio para a companhia aérea ou para o passageiro. Aqui no Brasil, o governo vem fomentando, né, somente a parte de infraestrutura. O que acontece? A gente tem aeródromos com pistas prontas, com terminais de passageiros gigantescos que não têm demanda, que não tem demanda para ser utilizado. Então, assim, precisa-se realmente repensar a aviação regional no Brasil, porque ela é muito importante para trazer o passageiro para a rede. E eu não estou falando só de aviação regional, poderia ser o transporte rodoviário. Aqui eu vou pegar um exemplo aqui do estado de Pernambuco, que é mais fácil para mim. A gente também pode depois pegar o estado do Ceará também. A gente tem um município aqui que se chama Serra Talhada. Ele fica a 400 quilômetros daqui, mais ou menos. Cerca de 5 horas de viagem. Né? Estrada, pista simples, perigosíssima. Então, assim, eu não estou aqui defendendo só a aviação regional, não, mas, assim, a gente precisa que essa pessoa do sertão tenha a oportunidade também de entrar na rede. É só isso que a gente quer. Quando você acaba estimulando também, dando esses incentivos, você acaba movimentando também a economia em outros aspectos, né? Porque você, movimentando esses aeroportos regionais, você indiretamente está movimentando toda a infraestrutura que vai estar associada a esse transporte, né? Todo o apoio, toda a cadeia produtiva, né, vai estar sendo estimulada por esse incentivo. Perfeito. Com certeza. Viviane, e no caso, a gente teve essa situação da pandemia, né, que provocou um abalo instantâneo no setor aéreo, né, na verdade em todas as atividades econômicas, mas no setor aéreo foi um dos primeiros que foi afetado, né, todas as operações praticamente pararam, né, a gente já viu aí muitas companhias aéreas pedindo recuperação judicial, né, então o que você acha que vai acontecer daqui para frente, que tipo de remodelagem a infraestrutura aeroportuária vai precisar passar para poder se adequar a essa situação que aconteceu, mas que apenas acendeu alerta para outras situações que podem acontecer futuramente, né? Esse vírus aí que surgiu agora, apenas um primeiro, e talvez, como eu já havia conversado até com outros colegas anteriormente, talvez tenha sido um dos mais fracos que a gente tenha encontrado. Você vê o estrago que ele está fazendo, né?
Sim. Tiago, assim, o que a gente percebeu no Brasil foi realmente o que você falou, uma queda drástica da movimentação aérea. Eu tenho conversado com colegas que trabalham em aeroporto, trabalham no tráfego aéreo, é coisa, assim, absurda. De hoje, a nossa malha ser reduzida a 5% do que era na mesma época do ano passado, que a gente tem que comparar com a mesma época, né, por conta da sazonalidade do transporte aéreo. Então, assim, a gente identifica realmente que vai ter um impacto muito grande, mas, assim, o maior impacto, a meu ver, ele vai ser na questão do medo das pessoas, sabe? Eu acho que a gente vai ter que realmente, o transporte aéreo, que já tinha aquele medo inerente da segurança, né? A pessoa tem medo do avião cair, agora vai ter mais um medo. Além disso, eu tenho medo de pegar uma doença. Então, assim, eu sou muito otimista nessas coisas. Então, eu acho que realmente vai ter um momento, vai ter um ano, 2 anos que ele vai estar morno, vai estar meio morno, mas acredita-se que realmente é uma necessidade. Sim. Um país como o nosso, né, para o mundo todo, o transporte aéreo ele não é só no âmbito, eu vou fazer isso, não, mas é uma necessidade tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista meio geral, de você conhecer outras cidades, outras nações. Então, mas eu acho que vai ter que ter uma concentração de esforço, né? Você falou aí do ponto de vista econômico, para as companhias aéreas não quebrarem. Mas, assim, eu não fico muito preocupada que nós temos um governo aí que gosta muito de grandes empresas. Então, eu acredito que qualquer companhia aérea vai ter, vai tranquilamente, vai sair dessa crise. Vai ter eu acredito que sim. Inclusive, eu vi hoje que a Azul e a Latam, elas estão trabalhando juntas, estão fazendo code share, né? Divisão de aeronaves em algumas rotas. Isso é um começo, né? Logo que começou a pandemia, eu assisti uma reportagem do presidente da Azul, né, que comentava da importância de se baixar algumas taxas, da ajuda do governo. Ele meio que comparou a gente com os Estados Unidos. Não tem como comparar, essa economia é totalmente diferente. Para o governo americano é bem mais simples, mas eu acredito que no nosso caso vai ter um incentivo, e já está tendo, né? Por exemplo, eu comprei uma passagem para ir para São Paulo, era para ter ido agora em julho, eles cancelaram, em abril, desculpa, eles cancelaram a minha passagem e me deram 2 opções, né? Ou eu recebia de volta em até 12 meses, podendo ser no 12º mês, ou eu ficaria durante um ano com essa passagem de crédito, com esse valor na companhia como crédito. Assim, as companhias, de alguma forma, ela já têm um pouco, umas regalias, né, nas últimas medidas provisórias. As MPs também, de alguma forma, eu tenho contato com algum pessoal que trabalha em aeroporto, como eu falei, mas também em companhia aérea. Muitos dos meus colegas que trabalham na tripulação, eles estão parados, eles ficaram em casa durante esses 3 meses de licença não remunerada, né? Então, assim, teve certa regalia já, então eu acho que agora os próximos incentivos, assim, vai ser nesse intuito de retomar a demanda, né? A minha maior preocupação, Thiago, é com os aeroportos, né? No sentido que os aeroportos têm a outorga a pagar ao governo. Então, o que eu acredito que possa vir a acontecer é que essa outorga vai ser atrasada. Postergado, né? Não é muito... postergado, exatamente. Eu imagino que talvez vão acelerar a automação de alguns processos até para reduzir alguns custos, né? Isso aí, principalmente na parte de processamento, né? Na parte de aeroportos mesmo, porque o que já vinha acontecendo em outros locais, aqui ainda talvez estava muito incipiente, talvez vai ser acelerado, porque é uma das formas de reduzir custos, né? Eu não sei como na tecnologia de aeronaves, para poder até otimizar esse transporte dos passageiros, de menor consumo, né, de maior transporte, isso aí talvez, não sei em que pé está nessa parte de tecnologia, mas talvez focar nos incentivos e nessa automação de alguns processos.
Seria bem interessante, né? Investimento em R&D, né? Em Research e Development. Então, assim, seria bem interessante. A gente tem aeronaves hoje, inclusive a Azul, antes de começar essa pandemia, tinha uma compra eu acho que foi com o Embraer, né, que ia trocar todas as aeronaves por aeronaves mais novas, porque as aeronaves mais novas, elas são mais eficientes, emitem menos poluentes, né? E conseguem ter uma eficácia maior. Mas eu não sei aqui em testar, mas até segunda ordem ele ia dado uma parada nessa compra. Mas acredito eu que seja importante nesse momento um investimento em tecnologia, em automação. Você está certíssimo. Outra pergunta em relação ao que eu sei que antes dessa pandemia, como já foi visto em algumas reportagens, alguns anúncios, o setor aéreo já vinha passando por algumas transformações e até algumas crises, né? Isso aí em alguns casos é cíclico, a gente já passou por essas situações. Muitas vezes quando há uma crise econômica, isso é acompanhado por uma pequena crise do setor aéreo, sempre tem alguma companhia que acaba quebrando e outra que acaba ressurgindo, e isso vai sendo vai acontecendo de tempos em tempos. Ultimamente a gente até viu algumas transformações, né, o que estava acontecendo de alguns anos para cá, de aeronaves cada vez maiores para transportar uma maior quantidade de passageiros, até chegar aí no A380, sofreu uma grande transformação agora, né? Houve uma identificação de uma mudança no padrão dessas viagens, e aí agora essas aeronaves de grande porte começaram a ter um menor uso, uma menor influência nesse mercado. Tanto que eu acho que a Emirates e a Singapore deve ter devolvido algumas aeronaves que eles tinham encomendado da Airbus, e começou a entrar em operação uma maior quantidade de aeronaves de médio porte, mas que consegue consegue ter uma ocupação mais otimizada, né? Que a gente sabe que no transporte aéreo tem que haver essa relação de custo com combustível, com as operações e a capacidade da aeronave, né? Você transportar sempre a aeronave com o máximo de passageiros possível. E aí, dependendo dos destinos, como há uma maior quantidade de destinos, essa operação com aeronaves maiores acaba complicando essa logística, né? O que é que estava acontecendo, então, no setor aeroportuário, na parte de transporte aéreo, antes, né, da pandemia, e que, obviamente, vai ser dado continuidade, vai continuar sendo trabalhado quando houver a retomada no transporte aéreo aí, no novo normal, né? Novo normal. Assim, realmente, o A380 que você comentou aí foi uma grande aposta da Airbus em 2008. Querendo ou não, quando a gente fala de sistema, quando a gente fala de transporte, a gente fala de economia de escala, né, economia de densidade, é lá onde as companhias aéreas ganham muito dinheiro. Então, assim, pensou-se que, né, com maior número de passageiros sendo transportados, melhor vai ser os meus ganhos em termos de economia de escala, porque eu vou ter diluído os meus custos. Então, assim, era essa a ideia. A questão é que essa aeronave, o A380, ela se mostrou-se ineficiente, a manutenção dela parece que era muito cara, a vida útil, o ciclo de vida útil dela também muito curto se comparado a outras aeronaves, e percebeu-se também, como você falou, a questão do custo-benefício, que uma aeronave um pouco menor, né, uma média, uma de médio porte, né, uma A330, né, ou uma A320, elas seriam mais interessantes do que, duas dessas seriam mais interessantes do que uma A380, pela questão da vida útil. E, além disso, uma A380 ela é uma aeronave que ela como é que eu posso dizer? Ela causa estrago, assim, por onde ela passa, no sentido que não é toda a infraestrutura aeroportuária, não é todo aeroporto que consegue
receber essa aeronave, tanto em termos de pista, né, você tem que ter uma pista, um comprimento de pista mínimo para receber ela com segurança, mas também em termos de terminal de passageiro. Então, assim, acaba que isso poderia ocasionar, de certa forma, alguns gargalos também, dentro desse novo tipo de aeronave. Pois, de deixar de lado as grandes aeronaves, ela estava bem interessada em aeronaves mais eficientes, mais leves, principalmente do ponto de vista ambiental, né, com menos emissões, e conseguisse transportar a mesma quantidade de passageiros, mas gastando menos combustível. E foi por isso que eu te falei anteriormente, foi por isso que a Azul estava trocando a frota dela. Porque eu não sei se você sabe, mas cerca de 25% dos custos de uma companhia aérea está relacionado com o combustível. Então, por mais que seja muito cara a compra de uma aeronave, ela se compensaria à medida que essa aeronave estivesse rodando, né? Então, o que a gente estava vendo na indústria aeronáutica era essa guinada para aeronaves ambientalmente corretas. E também com otimização de espaço, né, de maior capacidade. Sim, é uma aeronave que tivesse uma ergonomia melhor, mas o que a gente tem, isso daí antes da pandemia. Pós-pandemia, o que a gente tem visto agora são aeronaves do ponto de vista controle sanitário, né, tentando espaçar mais os passageiros, mas eu não sei até que ponto isso vai realmente... Talvez agora agora é a vez do A380. Só que agora com uma fileira sim, uma fileira não, né? Pode ser. Para poder atender essa demanda, né? Esse é que eu ia até perguntar agora. O que é que está sendo discutido, debatido, que impacto que essa pandemia, como eu disse, o que está sendo pensado agora depois que esse alerta apareceu desse vírus, que em relação a esses cuidados com riscos biológicos, é isso? Da parte sanitária, já que, como eu falei, o risco por uma contaminação desse tipo sempre existiu, a gente só via em filmes, né, essa parte de pandemias, a gente só via em filme de ficção científica, só assistia aí, e agora a gente está vivenciando isso diariamente. Da mesma forma, na época, né, do 11 de setembro, lá em 2001, até então, existiam alguns problemas com ataques terroristas, alguma coisa do tipo, mas muito pontual, assim, alguma situação muito específica, né? Isso já tinha acontecido poucas vezes, não com a grandiosidade que o 11 de setembro trouxe, né? E aquilo ali acendeu um alerta que mudou os procedimentos de segurança de aeronave e de passageiro, tanto em terra como no embarque. E aí eu pergunto, depois desse evento, o que é que está sendo discutido, debatido para alterar protocolos e procedimentos dentro do setor aéreo? Você já tem já tem visto algo sobre isso aí? A ICAO soltou algumas recomendações. A ICAO é a organização das companhias aéreas, da Organização Internacional da Aviação Civil, né? Então, ela soltou algumas coisas, algumas recomendações. A ANAC aqui no Brasil também soltou algumas recomendações, não tive tempo de ler, é coisa muito recente, é coisa de 15 dias, nem isso. Mas, assim, fala-se muito, né, hoje de procedimentos como utilizar máscara durante o voo, nada obrigatório, né, isso daí eles estão colocando como recomendações. Não saiu nada obrigatório que deve ser feito. E acredito eu que isso vai demorar um pouco, sabe? Não sei se vai ser algo tão imediato. O que estão se pensando, né, dentro do ponto de vista de design, né, de infraestrutura aeroportuária, conversei com alguns colegas de aeroporto,
Eles estão falando que vão colocar alguns adesivos nas cadeiras para tentar separar, uma pessoa sim, outra não. São coisas, são situações mais paliativas, né, o que a gente está percebendo nesse primeiro momento. Mas assim, eu particularmente, eu não sei, eu tenho lá minhas dúvidas que esse evento ele vai trazer tantos protocolos quanto para a segurança operacional, porque assim, eu não sei se você sabe, Silveira, mas assim, o 11 de setembro de 2001, ele foi realmente muito estrondoso, mas tiveram vários eventos terroristas antes que culminaram para todos os protocolos que a gente tem hoje, os protocolos de segurança. Por exemplo, teve um ataque terrorista no aeroporto dos Estados Unidos que um terrorista colocou a mala, despachou a mala e nem entrou na aeronave. Hoje em dia, se você for para o aeroporto e se você tiver despachado sua mala, se você não tiver chegado a tempo, as pessoas, a tripulação vai lá e tira a sua mala. A aeronave não pode embarcar. Então, isso daí foram de ataques terroristas que aconteceram um pouco antes. Então, a meu ver, a indústria aeronáutica vai dar como é que eu posso dizer? Vai deixar as coisas mais como recomendação. Seria mais como recomendação nesse primeiro momento. A Azul está fazendo uns testes para a questão das filas, né, para que as pessoas não fiquem tão próximas, chamando as filas por nome. Então, assim, eu acredito que vão ser medidas nesse patamar, entendeu? Medidas mais drásticas, assim, em termos de protocolos e procedimentos, acredito que ainda não. Ainda não. Até porque viajar dentro da aeronave, está todo mundo confinado, respirando o mesmo ar por muito tempo, tem que haver alguma intervenção muito séria do ponto de vista tecnológico para evitar alguma contaminação. É complicado, né? Pode ser feito, eu imagino, seria na área... Essa pessoa não na área comum antes do embarque, né? Exatamente. Teria que identificar que essa pessoa tem algo transmissível. Enfim, eu não sei. São questões dificílimas. Eu não ouso muito a dar opiniões, não. Mas... Aqui, assim, eu não tinha visto nenhum canto. Eu viajei para Cuba em 2017, né? Fui para Havana, até participei de um congresso lá, mas só como espectador. E eu notei que no desembarque existia uma câmera térmica filmando todo mundo que descia do aeroporto, que vinha para o desembarque. E eu disse, bicho, você imagina, né, como um país com todas as restrições, né, com todos os embargos, mas há uma tecnologia e há um controle, porque ali é uma ilha, então tem que ter um controle de todas as entradas e saídas. Um dos controles se tem algum passageiro chegando com alguma doença, né, com a temperatura, né, acima da normal, já há uma forma de fazer uma intervenção, qual é o problema dele, porque já havia esse medo, né, essa segurança, esse protocolo para evitar maiores problemas. Eu imagino que esse tipo de tecnologia vai ter que ser implantada assim como raio-x, né, os detectores metais, essas coisas. A gente vai ter que ter esse tipo de controle biológico e de saúde dos passageiros, né? Tem isso. Só que assim, é um negócio que entra no direito aeronáutico, na aviação civil. Então, assim, é um negócio que não é tão simples assim, né? Então, assim, a pessoa não vai poder entrar, mas, tipo, comprei a passagem, não vai poder entrar naquele país. Então, assim, é um negócio que... Eu acredito que a gente vai ter algumas convenções aí, estilo convenções de AIA, para tentar chegar ao melhor. Mas hoje, nesse meio tempo, eu espero que a vacina... Sim, mas como eu estava dizendo, esse vírus que a gente está tendo é o primeiro de outros que podem surgir. O pessoal já vinha citando, um risco de uma pandemia dessa magnitude era algo que estava para acontecer a qualquer momento, né? E da mesma forma, como eu disse, que criaram-se os protocolos, raio-x, detector de metais, e você não embarca se tiver algo em desacordo, não tem chororô. Da mesma forma, eu imagino que eles criaram um protocolo dessa forma. Se você tiver com febre, você não embarca. Se você tiver com, né,
talvez entre aí num debate, como você falou aí, sobre invasão de privacidade ou alguma coisa do tipo, né? É um negócio bem, é bem isso, é bem isso. Não, eu acho que a gente vai ter alguns. Porque, assim, sabe o que que eu pego? Eu estou pegando o exemplo do transporte público. Porque, assim, o que a gente está vendo no transporte público realmente, não parece que as pessoas esqueceram da pandemia hoje aqui, né? É aquela lotação, são os ônibus. Então, assim, querendo ou não, se ver, a gente está num sistema que é o capital que manda, né? Uhum. Se isso for benéfico, se tiver alguém que vai ganhar com isso, isso vai acontecer. Então, assim, são coisas que realmente seria interessante, algumas medidas como essa, mas eu acredito que a gente vai ter um tempo até que isso seja implementado, seja protocolado. Uhum. É porque, como você disse, até lá vai surgir alguma vacina, alguma coisa, mas a gente não pode esquecer dessa possibilidade de novos e piores vírus e doenças que podem chegar. Né? A gente já teve no histórico aí 100 anos atrás a gripe espanhola, né? A dita gripe espanhola, que na verdade era americana, né? Depois que descobriram que era americana, mas o nome era espanhol, mas começou nos Estados Unidos. Dizimou muita gente, mas e é porque na época a interligação das pessoas era num nível bem menor do que hoje, né? Assim, de globalização, né? Você conseguia restringir muito mais, você conseguia limitar muito mais. E hoje isso é complicado, com o aeroporto em todo canto, com essa facilidade, essa rapidez de transporte, de comunicação, de envio, né? de insumos, né? de comércio entre os países. Isso aí é complicado. A gente tem que mudar esses protocolos, eu imagino, né? Eu entendo dessa forma. Então, da mesma forma que a gente não pode esquecer os problemas que podem ser causados com interferência na segurança aérea, do ponto de vista físico, a gente tem que entender também na segurança aérea do ponto de vista biológico, né? E aí, passando esse vírus, a gente não pode esquecer e infelizmente vai mudar o modo como a gente se locomove, como a gente se transporta, né? Assim, não, concordo plenamente. Concordo plenamente que é necessário. Só acredito que não vai ser tão rápido quanto a gente precisa, infelizmente. Já há alguma estimativa, assim, ou qual foi o impacto que já foi causado do ponto de vista econômico no setor aéreo e de possibilidade de recuperação? Já há uma estimativa aí? Eu vi uma, assim, do ponto de vista global, eu vi alguma coisa de 83%, assim, alguma coisa assim. E eles estão falando de coisa de 1 ano, 6 meses a 1 ano, para retomada a níveis de 2018, né? Uhum. Porque eu não sei se vocês sabem, em 2019, a movimentação aérea no mundo, ela atingiu o maior valor dos últimos tempos. Então, assim, o transporte aéreo estava de vento em popa. Então, acredito que tem alguns estudos sendo feitos, e a IATA faz pesquisa constantemente, né? A IATA também é um nacional de transporte aéreo, e ela tem comentado essa coisa de 1 ano, de 6 meses a 1 ano, para retomada. O que a gente vem vendo, por exemplo, aqui no Brasil, ontem eu vi uma matéria, eu acho que foi na Folha, e falava que alguns aeroportos, inclusive do interior de São Paulo, que as curvas de Covid estão em franco crescimento, foram abertos ontem. Então, assim, você entende que tem como é que eu posso ter uns interesses que são escusos, que a gente não consegue entender. E você tem uma cidade como Ribeirão Preto, que a curva está em franca ascensão, e eles abriram o aeroporto ontem. Então, é bem complicado, assim, sabe, da gente. O que a gente está percebendo, que eu acho que vai acontecer, que é uma coisa que vai ter que ser mudada, ou não, é que, assim, quem normalmente leva a aviação são os passageiros executivos. E, talvez, durante essa pandemia, eles chegaram à conclusão que alguns meetings, algumas reuniões podem ser feitas de plataforma digital, né? À distância. Então, aquelas viagens
Rio-São Paulo, Ponte Aérea, aquela viagem que talvez ele achasse que era tão necessária, hoje não se precise mais. Então, acredito que esse daí vai ser um grave problema da aviação, entendeu? Ela vai ter que realmente trabalhar em trazer esses executivos, porque eu acredito que o turismo, daqui a 2 anos, ele vai começar a voltar. Mas agora os executivos, não sei. Então, o impacto talvez maior vai ser do ponto de vista de nova mentalidade, né? Então, para retornar a níveis anteriores, você tem que talvez trabalhar essa mudança, esses paradigmas, né, que foram afetados pela pandemia. Isso, exatamente. Viviane, outra coisa, já tomando como objeto, né, essas descobertas, eu vou colocar aqui entre aspas, porque os riscos biológicos sempre existiram, mas esses alertas que surgiram agora, do ponto de vista dessas alertas biológicas, assim como as outras de segurança, que já eram tratadas na elaboração de projetos de infraestrutura aeroportuária, do lado terra principalmente, o que é que um projetista de aeroportos teria que atentar ou teria que tomar cuidado no desenvolvimento de novos projetos, né? Qual é o impacto para evitar já futuros problemas ou para a adequação de futuros problemas dos riscos biológicos que os projetistas de aeroportos poderiam tomar já previamente nessa elaboração desse projeto? O que é que você enxerga como já mudanças que poderiam ser feitas nos próximos projetos? Uma das primeiras, eu tenho conversado com alguns colegas, né, que trabalham com isso, e assim, que a gente vem falando há algum tempo é sobre as novas tecnologias. Né, a questão do menor contato possível entre humanos, né, de ter mais contato com máquina. Por exemplo, hoje se fala de fazer o check-in só com a sua biometria, só com a íris do seu olho, ou só com a digital. Então, assim, acredito que seja um momento realmente de investimento, né, nas novas tecnologias. Acredito que elas vão estar em bastante voga agora nesse momento. Mas eu tenho falado com colegas, né, inclusive eu falei agora há pouco, ele veio me comentar que se a gente conseguir aquela questão dos 2 metros, né, que a OMS comenta, os aeroportos eles vão ter que dobrar de tamanho mínimo, ou triplicar em termos de área. Então, assim, a gente vai ter um problema muito grande para encontrar área para colocar esse terminal de passageiro. E acredito que as novas tecnologias, elas vêm com esse intuito de talvez não precisar aumentar tanto dessa forma. Né? Mas a simulação computacional está aí para isso, né, para auxiliar justamente os projetistas nesse aspecto, né, para ver realmente onde pode ser contribuído. Mas, como eu te falei, a Azul, acho que agora no início, a Azul está implementando um sistema, depois até eu te mando o link do vídeo, que chama o passageiro por nome. Né? Aparece o nome dele no chão e ele vai à fila, então dá o espaçamento de 2 metros entre um e outro, e o passageiro fica lá no próprio... Então, assim, eu acho que vão ser coisas como essa que vão modificar. O pessoal que gosta, não começou nem o embarque, o pessoal já começa na fila, né? Então o pessoal... o pessoal gosta de estar na fila, né? Eu imagino também que a tecnologia tem que auxiliar cada vez mais nessa questão de logística para otimizar os horários, né? Não para evitar exatamente essas aglomerações, você otimizar os slots, os espaços, né? Os horários para que você tenha intervalos bem distribuídos com esses passageiros, né? Eu imagino que isso aí também tem que ser bem estudado. Eu diria que é uma mudança de paradigma de tudo que a gente entende como transporte, né? A gente fala de economia de escala, economia de densidade, que é tudo que o pessoal quer, né? Muita gente, lotado, mas assim, a gente tem que repensar. Por isso que eu acho que é algo que tem que ser ainda muito bem conversado. Bem discutido. Beleza. Ainda
dentro do assunto de transporte aéreo, a gente vinha aqui no Brasil, né, em franca ascensão, tá? Falando só um pouco do Brasil. Desde 1992, com a política de flexibilização do transporte aéreo, do mercado aéreo, as passagens aéreas elas vêm diminuindo bastante o valor. Né? E com o aumento aí do poder aquisitivo, você tem que, nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, não lembro ao certo, o mercado aéreo brasileiro ele triplicou. Então, assim, o que a gente viu em 2018 foi a questão das bagagens, né? Eles tiraram, 2018, 2019, retiraram a possibilidade de bagagem, isso tudo com o intuito de diminuir o preço das passagens aéreas. Então, assim, há uma sinalização do governo com o interesse realmente de fomentar, né, essa questão, de estimular exatamente o transporte aéreo. E aí, a gente estava aguardando também uma outra medida da ANAC, juntamente com o governo federal, que era a abertura do mercado para as companhias low cost, né, algumas internacionais. Não sei como é que vai ser, se isso vai acontecer ou não, mas é algo que poderia vir a ser interessante, né, pelo menos no momento antes, pré-pandemia, né? Principalmente para os aeroportos regionais, né, eu acho. Seria bem interessante. Que seria um pouco das low cost lá, as Ryanair da vida, ali, a EasyJet, seria bem bacana. Isso até estimularia, porque eu fico imaginando, talvez, acho que algo que até a gente conversou, que eu vi em algumas palestras suas, sobre a interferência de um aeroporto em outro, às vezes que é muito próximo, né? Mas aí quando você começa a ter essas outras companhias que operam em aeroportos menores, mais próximos de um grande, elas acabam não interferindo, porque elas vão operar como se fosse um aeroporto adicional, ou como se fosse uma extensão daquele aeroporto, não é isso? É um mercado diferente, É outra fatia de mercado que hoje não existe no Brasil. Aí você vê, por exemplo, a Itapemirim estava comprando algumas aeronaves, né, para investir em aviação regional. Então, assim, eu acredito mesmo, eu sou muito otimista, eu acredito que realmente o Brasil tem muito a desenvolver nessa área. A gente vai ter um ano aí, uns 12 meses bem pesados, bem difíceis, mas quando tudo isso passar, a aviação vai voltar a decolar, a aviação brasileira vai voltar a decolar novamente. Porque a gente vê, assim, até exemplos aqui no Ceará, a gente tem o aeroporto de Fortaleza, né, que é bem grande, internacional, e aí a gente às vezes enxerga aeroportos como o de Aracati ou outros que são mais próximos como aeroportos que talvez perderiam a necessidade já pela distância rodoviária que a gente tem a Fortaleza, mas do ponto de vista de companhias low cost, menores custos de operação, esses aeroportos serviriam como uma opção, né, para esse uso. Exatamente. Então, exatamente, essa é a ideia. Aí o estímulo também até da criação de outros aeroportos regionais para dividir essas operações com os grandes aeroportos que estariam concentrados nas operações de maior porte, de maiores distâncias, que necessitassem de maior infraestrutura, né? A grande questão, Silveira, que a gente tem que tentar voltar, né, para a realidade brasileira, é que a gente precisa realmente de investimento, de política pública em cima disso. Porque, eu não sei se você sabe, mas a Ryanair, para ser o que ela é hoje, a União Europeia teve que investir 30 anos, ficou 30 anos subsidiada. Então, assim, é questão mesmo de um Estado um pouco mais forte aí, para auxiliar essas companhias aéreas de baixo custo. Até mesmo a Itapemirim, uma companhia aérea regional brasileira também. Enfim. Perfeito. A gente ainda tem muito a desenvolver do ponto de vista aeroportuário, principalmente eu enxergo também na parte de transporte de carga, que eu imagino que isso também ainda não é tão desenvolvido aqui no país, né? Qual é o
o panorama do transporte de carga utilizando os aeroportos, utilizando as aeronaves. Silveira, eu não sei se sim, só para fazer uma contextualização. Normalmente, o que a gente transporta via aéreo? São produtos de alto valor agregado, são eletrônicos, são produtos que têm um custo mais alto. Então, assim, o Brasil, infelizmente, a gente ainda é um pouco colônia, então a gente exporta muito via marítima ainda. Uhum. Mas o meu sonho, né, é que a gente comece a exportar via aérea também. A gente comece a exportar os nossos CCS, as nossas Toshiba e por aí vai. Esse é o meu sonho. E o transporte aéreo ele é o maior vetor para isso. A carga aérea. Não só para a questão do e-commerce. O e-commerce é imprescindível, mas a gente tem que pensar no transporte aéreo também como vetor para esse crescimento econômico, né? Para que os produtos brasileiros realmente eles ganhem o mundo. É muito fraco, mas respondendo a sua questão, é muito fraco hoje a carga aérea no Brasil. Só para você ter uma ideia, existem poucos pesquisadores também nessa área no Brasil, principalmente por não ter esse valor tão grande quanto passageiro, mas é algo que a gente pensa até mesmo em começar a trabalhar, inclusive nesse projeto que eu te falei no início, esse projeto internacional. A gente está fazendo parceria com instituições que são renomadas aí na Bélgica e em Portugal, e uma delas tem como foco a parte logística. Uhum. Então, a nossa ideia é realmente aprender um pouco com eles, né, para a gente trazer um pouco para a gente. Mas te digo desde já, é uma mudança quase da nossa cadeia econômica, né? Uhum. A gente precisa realmente deixar de ser colônia e começar a produzir o nosso produto, e não sempre made in China, não comprar tudo da China, não. Nossos engenheiros, né, eles precisam ficar aqui para fazer nossos produtos tupiniquim, eles desenvolver a nossa indústria, né, também, depender menos da indústria externa também, ainda tem isso, tem muita coisa que tem que mudar na nossa política econômica. Exatamente. Perfeito. Que áreas, além do setor de aviação regional que está sendo pesquisada por você disse que há um interesse na pesquisa pela logística do setor aéreo, né, de transporte de carga, mas que também existem poucos pesquisadores aqui. Então, você pode explicar um pouco quais são as linhas que você está pesquisando e que parcerias, que você disse que parcerias estão sendo desenvolvidas e com quem, né? Tanto que eu imagino que há interesse também do setor privado, há um interesse público, então deve existir aí uma parceria e até com outras universidades, com outras instituições também. Silveira, a gente está trabalhando, assim, meu foco é bem a economia do transporte aéreo, né? Gosto muito de trabalhar com parte do aeroporto, diferente de outros pesquisadores, que o foco é a companhia aérea, meu foco é o aeroporto, né? A economia do aeroporto, é entender o aeroporto como uma indústria, pensar um pouco na questão da competição aeroportuária, o que a gente está fazendo, tem escrito alguns artigos, orientado alguns TCCs e dissertações nessa área. E como você falou, a logística da carga é uma área que me interessa, e a gente tem tentado parceria aí, principalmente com a ANAC. A gente tem um parceiro forte com a ANAC, né? A ANAC é sempre muito aberta às universidades. O pessoal, inclusive a gente tem alguns alunos aqui que são da ANAC, alguns alunos nossos da pós-graduação que são da ANAC, ou seja, trazem problemas reais para a gente tentar solucionar aqui através da metodologia, sob aspectos do método científico. E no tocante aos nossos parceiros, eu gosto muito de trabalhar com o pessoal da Federal do Ceará, né? Tenho trabalhado muito, e com o ITA, que foi onde tudo começou, esse amor pela aviação. Então a gente está desenvolvendo pesquisas e parcerias com eles, inclusive a gente estava escrevendo um trabalho, tem um artigo aí
que está em análise, espero que dê tudo certo, falando um pouco da aviação brasileira, né? Então, a gente está trabalhando isso com ITA, UFC e a instituição estrangeira, né? Tanto a Universidade de Antuérpia, na Bélgica, quanto o IST de Portugal. Um artigo sobre um panorama geral da aviação brasileira? Isso. Ele está em vias aí de análise, né? Então, a gente torce que ele seja aceito, né? Porque ele está bem interessante. Ele serve como base para muitos outros pesquisadores, né? Nossa ideia é essa. Ele veio como objeto justamente desse que a gente está coordenando, né? Tentando coordenar junto com outras instituições. E assim, no futuro muito próximo, Silveira, também pretendo me aproximar das operadoras aeroportuárias. Eu acho que é um pessoal que talvez precise muito da gente, tanto que a academia, e a gente dos dados deles. Então, é uma troca né? De interesse benéfico para toda a sociedade. Então, aí, vocês, alunos que estão escutando esse debate, já enxergam aí as áreas, as possibilidades para estudos e pesquisa. Então, quem deseja trabalhar nessa área, quem se interessa por essa área, tem muito ainda a se pesquisar, a se estudar, a se trabalhar, né? A gente vê aí muitas oportunidades de implementação de novos aeroportos, oportunidades de estudos na operação desses aeroportos, né? Então tem muito a se desenvolver aí, e a professora Viviane é uma das pesquisadoras desse setor que está trabalhando nessa área. Então é uma vasta área de estudo dentro da infraestrutura de transportes, né, que está dentro de vários outros setores da engenharia. Então é o recado aí que fica para vocês, pessoal. E só te complementar, Silveira, a gente tem aqui no Nordeste a gente tem uma necessidade premente de mão de obra qualificada, tá? Aqui essa área, o transporte aéreo, ele é muito carente aqui no Nordeste. Então, assim, alunos e alunas desse meu Brasil aí, né, venham para essa área vocês também, porque a gente tem a gente tem que crescer 5 vezes o que a gente tem hoje. Então, a gente precisa aí de muito mais mão de obra qualificada. Beleza. Então, você tem algum recado final aí para dar para os alunos? Você quer deixar seus contatos, suas redes sociais? Como é que o pessoal te encontra? Como é que o pessoal conversa com você? Eu, assim, tô na todas as redes sociais dos velhos, né? Facebook, Instagram. Orkut, MSN, CQ. Todas essas coisas aí. Pode procurar Viviane Falcão. Eu só falei meu nome completo aqui, porque senão a família Adriano não gosta, mas assim, podem ter meu e-mail também, viviane.afalcão@ufpe.br. Não pode me adicionar no Instagram, qualquer coisa, Viviane Falcão. Gosto muito de conversar, gosto muito de dar conselho, né? Afinal, conselho fosse bom, enfim, estou brincando, mas estou ali disposta trocar uma experiência, né? Trocar experiência, né? A gente está aqui para isso. A gente é professor, dedicação exclusiva, então a gente está 100% no ar. Beleza, Vivi. Gostaria de agradecer aí a sua participação. Espero que você tenha gostado aí desse debate, dessa conversa aí, né? Já que é sempre bom conversar e trocar essas informações, até para principalmente para a gente divulgar o que está sendo pesquisado, divulgar o que está sendo o que está em questão na atualidade de diversos assuntos. E aí, para esse assunto, eu trouxe você, que é uma pesquisadora da área que eu conheço e que eu achei que ia agregar muito para os alunos do IFCE e de outras instituições também, já que esse projeto está sendo divulgado para o público, né? Bom, então, pessoal, para a gente finalizar aqui, como eu disse,
agradeço aí novamente a Viviane e eu peço aí que vocês comentem, façam as suas perguntas se tiverem, curtam, compartilhem então esse vídeo, façam essa divulgação e a gente está aí aberto a ler os comentários, a responder caso seja pertinente aí a essa conversa. Beleza, Vivi? Muito obrigado aí pela conversa e até mais. Thiago. Obrigado.